Pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira entrevista aqui no nosso estúdio, na nossa casa. Quem me acompanha já do Instagram sabe que aqui é a Clínica Boutique, um lugar que eu passo mais tempo aqui trabalhando do que propriamente na minha casa. Então, nada melhor do que esse espaço, a nossa sala de estar da clínica, para fazer esse projeto acontecer. A Anísia está aqui comigo. Trouxe ela junto para essa casa que acolhe tanta gente para fazer já o primeiro episódio oficial com a Tiziana, minha amiga Nada irmã. mais justo, gente, do que ser a primeira entrevistada, né? Ah, sim, porque eu ia fazer uma confusão se eu não tivesse porque o convidado. principal de tudo é conquistar o coração da Tice, né? Nem do Anderson. É isso mesmo, e ela já soube conquistar, viu? Eu já abri o espaço, já liberei, fiz até, assim, questão de ser a primeira Eita. a estrear esse... Não, a gente que convidou. Porque sabiam que se não me convidasse, eu ia me convidar. E para esse bate-papo, a gente queria justamente deixar uma coisa muito formal. Por isso que a gente está num ambiente, né, sem microfones assim aparentes, sem aquele podcast tradicional. E para anunciar qual vai ser o tema da nossa reunião de hoje, né, do nosso bate-papo, a convidada, por um motivo nobre, é que vai expor o porquê que ela está aqui hoje. Ai, meu Deus. Agora eles me deixaram nervosa. Vai, faz essa revelação aí. Faz essa revelação. Em primeira mão. Ai, Senhor, calma. Não. Que rumo, amores. É realmente um momento muito especial. Eu ainda não divulguei, muitas pessoas já sabem, mas eu vou aqui anunciar em primeira mão nesse podcast tão especial, que vocês merecem essa notícia, que eu estou grávida. De uma menina. Agora, eu acho que agora, Anísia, a gente vai precisar do lencinho, viu? Eu falei, esse episódio, ele é emocionante. Estou grávida de uma menina, depois de 9 anos de casada, quase 20 anos de namoro e 24 anos de história. E eu só tenho 36 anos, tá? Tem 24 anos? De relacionamento. De história, né? Assim, onde tudo começou. Em 99 foi o primeiro beijo. E aí aconteceram muitas coisas até a gente voltar de vez com 17 anos. Eu tinha 17. Em 2004, casamos e estamos juntos aí esse tempo todo. E só agora veio essa bebê tão sonhada, né? No tempo certo. E aí durante o... E é com o Renan, porque no Instagram às vezes acham que eu sou o marido dela. Isso é muito importante. Será que agora vai ser um novo casal? Isso é muito importante. É muito importante dizer. O Anderson é o meu melhor amigo, mas o meu marido é o Renan, tá? Ei, vamos pôr uma fotinha do Renan aqui nesse momento. Vamos. Desse aqui, ó, que vai aparecer aqui agora. Bota o Renan. Isso é algo bem importante de falar. E alguns momentos foram ótimos, né, Anderson? Enquanto a gente estava nos congressos, o Anderson estava ali como o meu esposo. Eu fazia a proteção, a segurança. Isso é importante. Isso é importante. Mas aqui no consultório chega vários pacientes e perguntam: é seu marido? Eu não. Porque realmente a minha vida pessoal eu deixo um pouquinho de lado e exponho muito a minha vida profissional, né? Eu sempre pensei muito em expor minha vida. E agora, depois de tanta terapia, eu acho que eu tô pronta para falar um pouco mais sobre a minha vida, né? Porque eu acho que quando você se expõe, as pessoas acabam que existe muito julgamento e você aguentar isso, eu acho que é você ter muito equilíbrio emocional, né? Ter muita certeza de quem você é. E eu tenho aprendido muito isso tem me dado muita força para poder realmente expor quem eu sou e pronto, né? Eu falo que eu tenho que seguir meus princípios e valores e o resto... Eu sei quem eu sou, quem quiser que me julgue com o seu olhar, isso não é meu, é seu, e aí eu vou... E tá preparada para ser mãe, Tice? Ai... É a pergunta de milhões. Eu digo que eu estou me preparando, né? Assim, foram muitos anos onde eu deixei... tive muito medo, eu sempre quis ser mãe, mas eu não queria enfrentar a gravidez. Né? Assim, a gravidez sempre foi algo que mexeu muito, muito, muito comigo.
Porque eu acho que minha mãe não teve as gravidezes dela não foram boas. E como eu sempre fui de ouvir muito a minha mãe, tudo que minha mãe falava, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. E eu sempre ouvi muito minha mãe. Então, eu tinha medo de engravidar. Né? Essa é a minha segunda gravidez. Em 2021 eu tive uma gravidez muito rápida, o bebê não chegou a evoluir. E agora eu engravidei de novo. No começo eu tive muito receio, um dos motivos pelo qual eu não divulguei também. E dentro desse momento também eu senti muitas sensações, né, da gravidez, que até então eu nunca tinha sentido na minha vida, né, o efeito realmente da progesterona, porque aí eu fui estudar e entender, meu Deus, o que é que eu estou sentindo. Realmente eu senti tudo do que a progesterona poderia fazer com o meu corpo, que é o que? Náusea, constipação, muita constipação. É um assunto que eu falo assim, gente, é vida quando você não está constipado. Constipação, indisposição, tristeza, e assim, eu sou uma pessoa super positiva, eu sempre soube lidar muito com as dificuldades. Muita oscilação, né? Muita oscilação de humor, e assim, isso pra mim foi uma coisa muito difícil, porque, primeiro que eu sempre, o meu corpo físico, eu nunca fui de sentir nada no meu corpo físico, né? O Anderson sabe, assim, que tá sempre comigo. Eu não tomo nenhum medicamento, porque eu não sinto nada. Eu não sabia o que era ter gases, eu não sabia o que é azia, eu não sabia o que é constipação, eu não sabia nada sobre esses efeitos. Então, tudo pra mim foram sentimentos bem novos. E essa tristeza também. Então, a minha tristeza, ela vinha e passava rápido. Eu procurava entender, eu sou uma pessoa que eu perdoo muito fácil. Então, a tristeza, ela não demorava e ali facilmente eu resolvia. Só que na gravidez foi algo bem diferente, sabe? E ontem, engraçado, eu tava conversando com as amigas minhas e ela falou assim, ai, Tiziana, ainda bem que tu tá falando isso, porque eu senti isso e eu achava, assim, que eu era a pior pessoa do mundo. E assim, saber que outras pessoas também sentem isso e aí você não fica com essa culpa se achando uma pessoa ruim por conta disso, eu acho bem importante. Mas é porque também a mídia, às vezes, pelo que eu vejo, né? Eu acho que vocês têm mais propriedade para falar sobre isso. Mas romantizam muito a maternidade, a gravidez. E não é um processo fácil para todo mundo. Né? Cada organismo reage de uma forma diferente. Não, eu falo que assim, o que eu senti foi até um sentimento meio que de luto, porque de fato você encerra um ciclo para iniciar um novo ciclo. Então, minha cabeça mudou completamente nesses 3 meses. Porque eu existia uma Tiziana que queria tomar conta de muitas pessoas e agora eu tô começando a querer olhar para mim, para minha bebê, para minha vida. Então, mudou muito. Então, realmente, isso aí faz você ter esse sentimento de luto, né, de mudança mesmo de vida. E algumas pessoas recebem bem, outras... a minha veio junto com todas essas alterações físicas, né? E aí, pra mim, foi bem difícil, apesar de estar muito feliz, né? Porque é uma coisa que nós criamos muito, eu e o Renan, e nós sonhávamos muito com a menina. Na minha casa, sempre foram mulheres, né? Eu vim de uma família onde minha mãe separou, minha avó separou, então... elas se uniram e morou eu, minha mãe, minha avó, minha irmã e minha prima. Então, eu sempre tive essa visão muito fácil de lidar com mulheres. Com homens, mais difícil, porque eu não tive essa presença, essa figura masculina em casa, né? Meu pai, eu acho que é um assunto que a gente pode falar até depois, né? Porque de alguma forma a gente está sempre ajudando as pessoas com as nossas histórias de vida. Mas meu pai era doente, então ele não conviveu com a gente, nem na infância, nem na adolescência, nem na fase adulta. Então, eu tinha uma facilidade, então eu sonhava muito em ter uma menina. Então, fiquei muito feliz, né? Eu quero ter outro filho. Eu sou suspeita pra falar, né? Porque eu tenho 2 meninas e eu amo ser mãe de menina. Qual a idade das duas? Uma tem 2, outra tem 6. E eu sempre achei que eu ia ser mãe de menino. Desde criança, o sonho da minha vida sempre foi ser mãe. E quando eu brincava de boneca, eu sempre falava que eu ia ser mãe de menino. E hoje eu tenho 2 meninas. Então, assim, a realização da minha vida são as 2, né? E eu acho, assim, que você falando, eu também tive um pouco disso. E eu acho, assim, interessante que o processo todo da gravidez, ele é muito difícil, porque eu sempre fui uma pessoa muito controladora. Sim. Sempre quis controlar tudo o que ia acontecer. O prazo para isso, o prazo para aquilo. E a gravidez é o processo justamente de você sair do controle de tudo. Sim. Porque você não sabe quando vai engravidar,
Você não sabe se aquela gravidez vai vingar. Você não sabe quando o bebê vai nascer. Você não sabe como vai ser a personalidade daquela criança. Você não sabe nada. Sim. Então, é você sair do controle desde o começo, né? Então, a minha primeira filha, eu demorei mais de um ano para engravidar. E o processo da tentativa é um processo doloroso, sofrido, que só quem sabe ali o que sente, sabe? E a pressão social também, né? É difícil a pressão social. Por exemplo, eu não conhecia a Tícia, mas já sabia que ela era casada há muito tempo. Então, mesmo sem conhecer, eu me perguntava, caramba, a Tícia é casada há tanto tempo, ela ainda não teve um bebê? Sabe, você não sabe o que passa na vida do outro. Tanto é, quando eu soube que ela estava grávida... Ela comentou isso comigo. Eu quando falei assim, nossa, Anderson, tô tão feliz que a Ticina tá grávida. Parecia assim que era uma amigona minha só por acompanhar nas redes sociais, entendeu? Sim. Porque fica da sociedade é engraçado, existe essa pressão da sociedade, mas eu sou aquela pessoa que eu não sigo a regra da sociedade. Sim. Mas eu segui muito o que minha mãe falava. Então, assim, que se minha mãe falava que a gravidez era difícil, que eu tinha que estudar e que eu tinha que ser uma boa profissional, então eu fazia ali o que ela queria. Então eu tava bem tranquila em relação a isso. Então a pessoa dizia pra mim, Mas assim, hoje minha cabeça já mudou muito, né? Então assim, a gente estava conversando antes, né? Eu falo assim, Anderson, é importante a gente falar um pouquinho de espiritualidade profissional, maternidade, porque se você perguntar assim, o que é a Tiziana, então eu sou isso, né? Essa mistura da espiritualidade, que é algo que, essa conexão com o divino através de várias formas. E hoje a maternidade também, que eu tô assim, vivendo, né, assim, de forma bem profunda, porque até então eu não sabia de nada, então é tudo muito novo. Eu tenho pouco conhecimento ainda sobre o assunto. O que eu posso falar é realmente essa dificuldade que eu tive, né, assim, por ter essa coisa de, eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que me dedicar aos estudos, eu tenho que correr atrás, eu quero ser uma excelente profissional, eu tenho que buscar o meu dinheiro, eu quero ser independente, né? Engraçado que hoje eu já não penso tão assim, sabe? Eu acho assim, para ser mãe, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas do meu lado profissional, de muitas coisas na realidade, de um estilo de vida que eu tinha, de uma forma de pensar. Então, assim, hoje eu já tô com a cabeça completamente diferente. E eu sou isso, tá? Eu sou, assim, muitas coisas eu sou bem eclética, nos meus gostos eu vou do rock ao sertanejo, ao forró, à música clássica. E eu gosto de muitas coisas, eu gosto de tudo. A única coisa que eu não gosto, e eu fico me avaliando sempre, né? Assim, onde que eu gosto de estar, onde que eu não gosto de estar. Eu não gosto de estar em lugares onde as pessoas só falam da vida de outras pessoas. Isso é horrível. Isso é a coisa que mais me incomoda. Então, se você me convidar para um lugar onde você não divida, não compartilha o que você é, o que você gosta, e você só fica falando de outras pessoas, eu fico muito incomodada, não sei, é uma energia ruim, né? ruim, pesada, e eu não quero mais andar, e eu falo, amor, eu não quero, eu não vou, e eu invento uma coisa para fazer, e eu não vou fazer aquilo ali. Então eu gosto muito assim que as pessoas compartilhem o que elas gostam de fazer. Eu estou sempre compartilhando assim, eu gosto de falar dos cursos que eu faço, falando de espiritualidade. Nesses últimos 3 anos eu fiz curso de cura vibracional, eu fiz curso de numerologia. Eu me formei em numerologia, eu quero meu mapa. Olha, meu mapa sempre dá errado. Porque, na verdade, minha mãe não lembra a hora que eu nasci. Meu pai, eu já perguntei 50 vezes. Mas não precisa. Meu pai sempre fala a mesma hora. Inclusive, hoje eu perguntei pra ele, que eu ia fazer um negócio do programa. Eu falei, gente, será que tá no meu mapa o número e tal? Minha mãe não sabe a hora, não está na certidão, mas meu pai sempre fala a hora certa. Mas na numerologia de Pitágoras não precisa, né? Não precisa, só precisa do seu nome completo então vamos fazer. E sua data de nascimento. Aí eu fiz também um curso de constelação, quase formei, estava quase me formando agora, foi quando eu engravidei, licença. Quando eu engravidei, eu falei assim, quando eu engravidei, gente, eu não queria saber de estudar nada. Eu fiquei assim, eu não quero ouvir mais nenhum. Eu estudava, eu ouvia podcast, estudava curso online, amo estudar. E eu não queria estudar nada. Gente, pelo amor de Deus. Mas, eu vou te falar uma coisa, assim, meus pais, eles sempre trabalharam muito. Sim. Então, quando eu tive filho, eu fiquei muito, assim, numa dualidade, num conflito interno entre o trabalho e ser mãe. Só que, o que eu pensei? Isso aqui é um momento único da minha vida. Sim. Isso aqui não vai voltar. Sim. Por mais que eu tenha um segundo filho, né, o pensamento na época da primeira, não vai ser mais do mesmo jeito. Sim.
Então, eu vou viver isso daqui inteiramente. O tempo que eu tiver de parar de trabalhar, eu vou parar. Por quê? Porque quando você fica nesse processo, eu acho que tanto da maternidade quanto da paternidade, você se depara com muitas sombras, com muitos traumas, com coisas muito profundas que você nem se deu conta antes. Sim. Então, à medida que você vai se descobrindo para aquilo, que seu radar vai ligando para coisas novas, eu acho que é importante você se respeitar, Sim. sabe? Então, eu acho que esse momento de viver isso faz parte da vida, acho que tanto da mulher quanto do homem. Sim. Na época da tua primeira gravidez, já tinha feito terapia? Já fazia um processo? Já fazia. E aí, tanto é que eu te falo assim, como a minha mais velha já tem 6 anos, a vida volta, Sim. sabe? E na minha vida nada deixou de acontecer por conta de filhos. Sim. Logicamente que tem as dificuldades, mas você tem muito mais força, você tem muito mais garra de correr atrás. Por quê? Porque tem aquele serzinho ali que depende de ti. Sim. Tem aquele ser que você chega em casa, vem correndo te abraçar. Sim. E antes você, às vezes, sei lá, tem um dia ruim, que você tá triste, chega em casa, você só quer fechar a porta do quarto e se isolar, ficar só. Quando você chega em casa, vai ter lá aquela criança para você, então muitas vezes o problema fica da porta para fora. Sim. Então, é tudo muito diferente, sabe? Tudo faz mais sentido. A vida parece assim que fica muito mais preenchida, Sim. sabe? Não, hoje o que é que eu tenho, né? Na minha cabeça eu fico, como eu disse, eu gosto de ficar sempre conversando comigo. É que hoje eu penso assim, amanhã eu já não sei. Então hoje o que é que eu penso em relação a isso? Porque muda muito, eu mudo demais. Então as pessoas dizem assim, você me dá louca? Não, mas é porque eu tô sempre em busca de melhorar. E assim, e aí eu vou seguindo o meu coração, assim, faz bem pra mim? Tá bem? Eu quero essa mudança? Sim, faço. Não faço. Aí vai mudando, vai mudando. Meu marido que fala, todo dia tu muda de opinião. Não é assim, porque aquela opinião já não faz mais parte desse momento. Já não faz mais sentido. Não faz mais ti. sentido pra mim. Eu aprendi, eu entendi o porquê. Eu gosto muito dos porquês das coisas. E aí, se aquilo ali me faz, entendi o porquê. Se aquilo não tá fazendo mal a ninguém, se não tá fazendo mal a mim, né? E não tá fazendo mal ao outro, por quê? Não. Então, e aí eu vou mudando, vou mudando, vou mudando. Então, hoje, o que é que eu penso? Não, eu quero ser mãe e quero conciliar, assim, com o trabalho, que o trabalho é algo que me faz muito bem. Por incrível que pareça, eu senti muitas dores, náuseas. E quando eu estou atendendo, parece assim, ó, que existe assim um mundo, assim, diante de todas as dificuldades que eu tive na minha vida, eu nunca deixei de trabalhar, porque ali é onde eu realmente... Que o mundo parasse, né? É como se eu estivesse meditando, sabe? Sim. É algo divino. Eu falo que é um presente que eu recebi de Deus mesmo, porque você tá sentindo muita coisa, chega no trabalho e não tá assistindo nada. E eu sou testemunho disso, a equipe toda presencia isso. A Tiziana, por exemplo, ela já passou por alguns problemas na vida, como todos nós, que ela, sem atender, ela tá aqui, o mundo desabando, chora. O paciente chegou, ela consegue simplesmente apagar tudo e atender da melhor maneira possível. Ela esquece o problema, o trabalho fica impecável e a vida que segue, entendeu? Então, assim, é ótimo. É algo que, inclusive a espiritualidade, né? Sim. Porque de 2020 Sim. para cá que a gente começou a estudar muito, a se aprofundar nisso daí, a própria numerologia dela explica isso daí. É algo assim surreal. Não é, aí, mais uma vez, não é todo mundo que é assim. É algo que é dela, é intrínseco dela, é natural dela. E não adianta você também forçar, porque cada um reage de uma forma. Isso. Seja trabalhando, seja na gravidez, seja diante de um problema. Sim. É importante que a gente entenda que cada indivíduo é diferente, Isso, né? Exatamente. Isso é muito importante, porque é aí que entra o julgamento das pessoas. Porque a gente está o tempo todo se comparando, né? E a gente, eu usei a palavra a gente, mas eu aprendi com o meu terapeuta, ele sempre fala assim, Tiziana, então nunca fale a gente. É a gente quem? É você. Então, assim, a opinião é minha, aquilo ali é meu. Porque eu vou falar assim, a gente, a maioria das pessoas tem a mania de achar que o que ela pensa é igual ao que você pensa, e não é. Então, cada um tem uma história de vida, tem algo pelo qual fez com que você pensasse e agisse dessa forma. E é por isso que você tem que saber muito quem você é, estar muito segura de si para você responder por você. E aí a minha história de vida tem algo que talvez alguém aqui se conecte com isso. Mas tudo ela vai se conectar? Não. Por quê? Porque não faz parte, né? Não faz parte disso. Então, por isso que é importante você não fazer tantas essas comparações e assim, e eu sempre ouço muito, eu gosto de escutar muito a história de vida das pessoas e conecto alguma coisa. É como um curso, por exemplo, eu já fiz milhares de cursos na odontologia.
E aí com professores aí renomadíssimos. E aí teve uns que eu peguei uma coisa, outros outra coisa. Então foi de um em um que faz sentido para mim. Sim. Então eu saio completa quando eu faço um curso? Não. Né? Eu saio completa com a constelação familiar, com a minha terapia, com alguma coisa? Não, eu vou pegando o que uma pessoa fala e aí você não pode deixar nunca uma pessoa dizer assim, você é isso. Não, você só você sabe quem você é. Né? Não pode deixar uma pessoa chegar e dizer assim, ah, mas você... E a pessoa vai lhe dizendo quem você é, não existe isso. Nem um terapeuta. Então, às vezes, meu terapeuta pergunta assim, faz sentido pra você? E eu acho isso aí super legal, né? Essa maneira, essa conexão, porque... Pode ser que faça, mas pode ser que não. E se fizer, você segue. Se né? não, você vai procurar outra forma. E aproveitando esse gancho, eu acho assim, interessante também, mulheres que não se sentem chamadas para ser mãe. Sim. E tá tudo bem, né? Porque a sociedade também julga muito a mulher que não quer ser mãe. E mulheres, como assim, se fosse um erro, né? Um problema. Exatamente. Eu ia dizer exatamente isso, é porque eu acabei esquecendo, falando. Mas o que eu aprendi muito durante, assim, todo esse sofrimento que eu passei com dores físicas que eu nunca tinha sentido na minha vida, foi a entender, a compreender, a ter compaixão pelas outras pessoas. Porque, assim, esse sentimento de tristeza, quando a pessoa tem uma depressão, você não entende. É besteira. É isso. A pessoa sente dores no corpo. Por que a pessoa sente? Sim. Gente, tipo, não sabe, você simplesmente tem que entender. Né? Então, nesses momentos, o que eu não queria... Agora eu tô ótima, então vocês estão me pegando um momento maravilhoso, né? Já tô com 15 semanas, já não tô sentindo tanto... Ontem eu já tava sentindo um pouco mais, antes de ontem senti bastante à noite, mas agora nesse momento tô ótima. Mas quando a gente não tá bem, não existe assim, vai passar, aquela coisa, comigo você quer ser compreendida, né? Então você vai ficar no lugar onde você é melhor compreendida. Sim. Então as pessoas, elas querem esse acolhimento, né? E uma grávida principalmente, assim, eu entendi que uma grávida precisa de muito acolhimento. E assim, eu conversando aqui, eu vou expondo aqui minha vida, minha mãe e meu pai, mas a minha mãe e o meu pai, né, assim, eles não têm um bom relacionamento por conta da vida, né, deles, que também não cabe 100% a mim. Mas eu falei assim, mãe, agora eu te entendo, porque você tem uma gravidez e você não tem uma pessoa 100% do seu lado, é difícil. Gente, não deve ser fácil, nada fácil. Porque já você sentir tudo que você sente, todas essas alterações, e ainda você não contar com o apoio do pai, né, do seu companheiro, eu vou te dizer, viu, não é moleza. E disse assim, outro ponto também que eu acho é que depois que o bebê nasce, sim, tem uma frase que diz assim, mães julgam mães. Sim. Que depois assim, você começa a conviver na escolinha, no parquinho com outras mães e parece que se você não faz o que aquele grupo, aquelas mães acham certo, você é a pior mãe do mundo. Sim. Um exemplo assim, bem bobo, tá? Não me cancele. Vamos supor, eu não quero dar, sei lá, fruta orgânica pro meu filho. Sim. Aí tem um grupo das mães que gostam dos orgânicos. Nossa, mas fulana não dá a fruta orgânica pro filho. Sim. Sabe? Então, assim, é muito também de respeitar o outro. Existe também esse movimento. Não, você se relacionar em grupo, né, na sociedade é muito difícil. E hoje está cada vez mais difícil, é por isso que eu bato na tecla de autoconhecimento. Saber quem você é, seguir em frente, né, com o seu propósito, com o seu valor. E porque existem muitas informações no mercado, muitas opiniões. E isso vale para qualquer área da vida, não necessariamente a questão da maternidade. A gente estava falando esses dias sobre isso. Que se a gente se ficar preocupado em fazer o que o outro acha que a gente deve fazer, ou não fazer achando que o outro vai te julgar, a gente fica paralisado. Sim. A gente não coloca os nossos projetos para frente, a gente não trabalha direito, a gente não é feliz. Então eu acho que a gente está aqui para cumprir nosso propósito, né? Isso. E um dos propósitos, inclusive, aqui do canal é justamente isso, é fazer com que esses assuntos venham à tona de uma forma muito descontraída, para que as pessoas que estão acompanhando e passam por alguns julgamentos ou passam por algumas situações, como a maternidade, como conflitos, como é que vai ser quando eu tiver que parar o trabalho, enfim, para poder a gente informar também as pessoas. E é como a Ticena falou anteriormente, o julgamento é algo que, quando a gente também trabalha para não julgar, eu acho que a gente acaba
deixando de ser julgado. Então, assim, ou então se nós somos, a gente acaba que também não Não liga mais. liga mais. Não né? liga mais. Vira essa chave e Não. você segue feliz. Isso. E tá aqui conversando com vocês é reflexo de há duas semanas eu fiz um mapa astral. Assim, eu já fiz vários, né? E todos falam a mesma coisa. Ah, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E eu sempre me escondendo. Se comunicar. Me comunicar. E ele falou assim, olha, Tiziana, você tem que se comunicar. Aí vai existir alguma coisa, ó, nessa casa tal, eu não entendo muito ainda de astrologia. Eu tenho vontade de fazer curso, mas ainda não entendo. Mas eu sei que é uma ciência milenar, né? Então eu vou estudar, porque me interessa. Tudo que é voltado para o autoconhecimento. E tinha lá, nessa casa tal, mostra que você vai dizer assim, eu não sei falar, eu não sei me comunicar, eu não nasci para isso, só que aqui tá dizendo que você nasceu. Então, assim, vai ter assim uma coisinha brigando entre você fazer e não fazer. E realmente isso foi algo que vem, assim, uma briga interna, né? Falei até pra você, devia ter, em vez de ter pago pra ele, devia ter pago pra mim, porque eu falo isso aí há muito tempo. Amigo, vai ter que vir um de fora pra falar. Vai ter que vir um de fora pra falar. Não, eu tenho que ouvir 10 vezes, entendeu? Pra entender esse processo. E aí eu resolvi vir aqui, topei, né? Enfim, nem fiquei nervosa, como geralmente eu costumo ficar diante das câmeras. Engraçado que antes do convite você ainda falou que ele tinha dito no teu mapa... Sim. Que era pra você se comunicar e fala muito da sua maternidade. Ele falou isso. Tiziana, fale muito da sua maternidade. E aí você vai ganhar um monte de coisa. Cadê Meu esses Deus, recebidos? E eu ainda nem contei pra ninguém. Assim, Mas eu como ela os não tinha pacientes. anunciado, não tinha como ter recebido. Agora vai ter. Eu também tô precisando de recebidos, 2 anos, 6 Pode mandar pra mim, tá? Porque eu, assim, não me comunico muito com as câmeras. As câmeras, o palco, foi algo que eu sempre amei. Desde criança, né? Eu falo isso pro Anderson, a gente vai assistir um concerto e eu fico, ai meu Deus, assim, eu choro olhando para um palco, porque eu tenho essa vontade e nunca fiz, né? Assim, de dança, de música, de vez em quando eu vou lá e pego o microfone e canto, mas tem que ter a ajuda de um álcool, porque senão eu tenho vergonha. E aí, a dança foi algo que eu sempre fiz também com muita facilidade. Eu nunca esqueço, quando eu morei nos Estados Unidos, eu fazia aula de dança. E aí chegou um professor lá de Nova York, e eu bem no início, eu não estava entendendo nada. E o professor, aí tava todas as dançarinas, aí todo mundo fazendo a coreografia, e aí ele pediu para parar. Aí ele falou assim, olha, faça só você a dança para todo mundo ver. Aí eu não tava entendendo nada, minha amiga Tiziana, faz a dança que ele disse que todo mundo tem que te copiar. E eu comecei a dançar e ele veio falar comigo e dizendo que eu tinha que levar a dança mais a sério, o que é que eu fazia, enfim. Então, assim, algo que eu sempre gostei, mas realmente tive vários motivos, né, assim, na minha adolescência, pelo qual eu não coloquei várias coisas pra frente, né, mas o que eu falo, acho que hoje, depois dos meus 33 anos, né, porque eu tô com 36, mas nos 33 eu comecei a estudar muito autoconhecimento. E aí eu tenho uma sede, assim, de viver tudo ao mesmo tempo. Chega, tem uma hora que eu falo assim, ai, não sei o que é que eu quero. Quero fazer piano, quero fazer aula de cerâmica, quero fazer kite, eu faço kite. Quero fazer beach tênis, minha mãe fala, minha filha, resolve uma coisa. É como se tudo que eu quisesse ter feito antes, eu não tinha conseguido fazer. Um dos motivos também foi a profissão, que eu vivi intensamente a minha profissão, né? Estudei muito, vivia para estudar e trabalhar. É algo que eu achava lindo trabalhar de 8 da manhã às 8 da noite sem parar. Acho que se um atendente minha, quem trabalhou comigo aqui, vai lembrar dessa época, porque eu não parava, era uma máquina. Inclusive aos sábados. Aos sábados também trabalhando. E se aparecesse uma urgência de domingo, eu estava lá. Enfim, então foram muitos anos assim me dedicando muito à profissão. E hoje... Mas com amor à profissão, porque assim... um amor. Não amando, assim, achando não assim... Não é pelo dinheiro, assim, eu acompanho a Tiziana, enfim, né, é minha grande amiga, era pelo propósito de não deixar um paciente com dor, um paciente com dente quebrado, Sim. Era realmente para servir o paciente. Para servir o paciente. Mas aí eu comecei a entender que eu também tinha que me servir, né? Que é muito importante a gente se cuidar, se valorizar, ter esse amor próprio. Eu ia para um shopping, assim, numa tarde, um paciente desmarcou. Primeiro, o paciente desmarcou, com certeza a agenda ia estar lotada
em 1 hora novamente. Se tivesse desmarcado um Puxava passeio alguém pra vir. puxava todo mundo. Então nunca estava livre, né? Então não tinha tempo para esse autoconhecimento, não tinha tempo para olhar para outras coisas, né? Então hoje, logo coincidiu na pandemia, que eu tive esse tempo, que a pandemia, assim, apesar de ter sido um momento muito difícil, né, para a humanidade, mas para mim foi um momento onde eu pude me relacionar comigo, né, olhar para dentro e aí abrir meus olhos para o mundo, né, e ver que a minha vida não era só profissão. Eu continuo amando o que eu faço, né, assim, dando o melhor ali para os meus pacientes, mas quando eu não estou aqui, eu estou olhando para a minha família, eu estou olhando para os meus hobbies, eu estou estudando sobre outras coisas também, como sobre autoconhecimento, porque eu só estudava odontologia, né, então hoje eu consigo ser quem realmente eu sou, né, assim, essa conexão de muitas coisas, de arte, de tudo. E me diz uma coisa, agora voltando para a questão da maternidade, o que tu pensa para sua filha enquanto ser humano, quando ela vir ao mundo? O que você gostaria de ensiná-la? Porque às vezes a gente pensa numa questão muito material, no sentido de que, vou ter um filho, daqui a um tempo vou colocar no colégio tal, aí começa a pesquisar metodologia de colégio, mas além disso, o que você quer que ela aprenda? O que você imagina que a sua filha tenha que aprender para ela ser um bom ser humano? Assim, eu acredito que, dentro da minha crença, né, que a gente vem aqui nessa vida com um propósito. E a gente escolhe os nossos pais porque eles, de alguma forma, vão nos ajudar nessa jornada, né? Então, assim, com tudo que eu tenho, eu espero ajudá-la, né? Ela, os meus outros, se eu tiver outros. Agora eu tô querendo. Quando eu tô passando mal, só vou ter um filho. Mas agora eu tô querendo 2, viu? Aí, assim, o que é que eu penso, né, pra eles? É que eu possa deixá-los sê-los quem realmente eles querem ser, né? Assim, tentar compreender. Eu acho que isso vai ser difícil para mim, mas é algo que eu venho trabalhando, né? Porque é importante a gente entender que nem sempre o que é bom para mim vai ser bom para o meu filho. O que é bom para mim, eu falo muito isso, a gente é muito amigo, e eu e o Anderson, a gente tem muitas coisas muito parecidas, mas nós não somos iguais, né? Então eu falo, Anderson, seja quem você realmente é, o que você quiser ser, e eu tenho que fazer isso também, porque a gente sempre fez muitas coisas juntos, né? E o que eu penso também pro meu filho ou para quem estiver do meu lado é que as pessoas têm que ser quem elas realmente são. E assim, eu quero que minha filha seja quem ela realmente é, e ali tenho que dar o máximo de amor, né? O que eu tenho realmente. Ensiná-la, passar um tempo com ela, descobrir juntas, né? Porque eu acho que para mim é algo muito novo. Se eu disser assim, eu sei, não sei, eu vou aprender realmente muitas coisas, já estou aprendendo, sei que é algo muito novo. Mas o que eu quero realmente é que ela seja quem ela realmente veio para ser. Eu compactuo com isso. E eu ainda reforço falando assim, que nós, né, como mães e pais, a gente tem que fazer aquele ser acreditar realmente nele. Sim. E desde muito jovem. Dizer, eu falo para minhas filhas, filha, se olha aqui no espelho. É meio doido isso, né? Sim. Eu falo, filha, olha aqui nesse espelho. Falo, veja o tanto que você é linda. Veja o tanto que você é maravilhosa. Sim. Minha filha, você vai ser o que você quiser na sua vida. Sim. Sabe? Porque, às vezes, o pai não conseguiu ser uma coisa. Sim. E quer que o filho seja aquilo. Aí porque, vamos supor... Ou então limita o filho. Ou limita o filho, entendeu? Não, porque eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho, sei lá, faça qualquer coisa. De repente a pessoa vai querer seguir um outro caminho totalmente nada a ver. E nem por isso aquela pessoa vai deixar de ser bem-sucedida na vida. Isso, entendeu? Não. E muitas então, acho que essa crença, deixa eu só concluir, a pessoa vai, desde criança, ela cresce com aquilo, sabe? O pensamento dela, eu vou conseguir, eu vou chegar onde eu quero, porque é intrínseco, sabe? Isso. E eu acho que vem desde a infância. E muitas crenças e muitas coisas que a gente tem na cabeça e carrega enquanto adulto são coisas que a gente escuta dos nossos pais e que vai limitando muito, mesmo que seja na boa intenção. Então, quando a gente faz terapia, faz alguma coisa de autoconhecimento, tem muita crença que a gente descobre que vem desde a infância. Por exemplo, quando você diz, o dinheiro é sujo, vai lavar a mão, Sim. você está colocando na cabeça da criança que aquilo ali não é uma coisa boa.
Isso é um exemplo básico, mas quando você diz assim, quando a criança fala assim, eu quero ser astronauta, por que não? Sim. Não é, é um sonho distante, mas não é impossível. E outra coisa, antes, eu acho que na constelação já deve ter visto, né? Que cada um dá o que tem. Sim. Os nossos pais deram o que eles tiveram naquele momento. Sim. A gente está dando o que a gente tem hoje. E pode ser o que eu estou tentando dar não seja talvez bom ou o suficiente para elas daqui a um tempo. Sim. Então isso também é importante para a gente perdoar nossos pais, Sim. conseguir fazer essa diferenciação Sim. e dar o melhor para os nossos filhos sem dar nossos traumas. Exatamente. Porque isso é difícil. Muito difícil. Né? É um Eu, assim, processo. vim entender muitas coisas agora, mais velha, né? Mas hoje eu sou, assim, super fã. A gratidão maior que eu tenho à minha mãe, né? Por ela ter feito tudo que ela fez na minha vida. Mas eu sou muito feliz, assim, e honro muito tanto minha mãe quanto meu pai. Hoje, assim, eu falo pro meu pai que eu tenho muito orgulho da história de vida dele. Onde ele está hoje, né? Apesar de entender, eu consigo compreender essas dificuldades de relacionamento da minha mãe e do meu pai, mas também não é uma coisa minha, é uma relação deles, né? É uma coisa que eu consegui deixar de lado, tipo, isso aí é deles. E aí eu respeito também minha mãe, porque eu também consigo compreendê-la, Sim. né? Mas, e eu entendo que os dois fizeram o que eles realmente poderiam fazer. E assim, eu sou muito, assim, extremamente grata à minha mãe por tudo que ela fez, ao meu pai pela vida que ele me deu também, né? Ambos pela vida. E eu acho que isso já é muita coisa, né? Com certeza. Já é muita coisa. Se você tem esse olhar frente à sua vida, aos seus pais, eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis para você. Muito. Porque eu acho que também sai de uma posição vitimista, né? Isso. É fácil você se tornar vítima. Agora você tem que ser protagonista da sua história. Exatamente isso. Né? É tipo, eu tô aqui, tô no buraco, o que é que eu preciso fazer para sair desse buraco? E sempre tem saída, há sempre uma luz, né? O sol brilha, naquela história de que o sol brilha para todos, e realmente brilha, e a gente tem que ir em busca disso. Esse mundo não é um mundo só de alegrias, né? Tem muitas dificuldades, né? E dentro dessas dificuldades a gente tem que enxergar essa luz, porque as dificuldades não vão parar, afinal nós estamos aqui para evoluir, né? Então é nessa evolução que aí você vai encontrando sua luz. E eu digo assim, que o que a gente alcança, o que a gente adquire na vida, enfim, tudo que vem pra gente é nosso merecimento. Então pode até alguém dizer assim, foi sorte sua, aquela pessoa, como é que aquela pessoa tal conseguiu aquilo? Ninguém sabe o que tem dentro do coração do outro. Quantas vezes a gente erra tentando fazer o que é certo? Né? Então, o que importa é a nossa intenção. Se eu tenho a intenção de fazer uma coisa boa, por mais que eu erre, por mais que você enxergue que eu esteja errada, mas a minha intenção foi boa, de alguma forma eu vou ter um merecimento ali atrás daquilo ali. Né? Então, tem a espiritualidade que a gente busca, uma espiritualidade de positividade, de olhar as coisas de uma forma boa, positiva, mesmo diante desse momento ruim, né? Agora, eu vou confessar uma coisa. Como eu disse, na gravidez, agora nesses primeiros meses, eu tive essa dificuldade de enxergar a luz, sabe? Essa falta de saúde física tirou um pouco isso de mim, né? Em alguns momentos, mas realmente faz parte, né? Eu acho que faz parte, nem sempre a gente consegue. A luz que eu sempre consegui enxergar. Teve momentos que eu não consegui enxergar, e a vida é isso, né? Tem momentos que a gente enxerga, que a gente não enxerga. E aí eu vou em busca eu ia atrás e entrava no Instagram de pessoas que tinham acabado de passar por uma gravidez e começava a ler sobre aquelas pessoas. Aí me inspirava. Essa aqui tá me inspirando, essa aqui fala de uma coisa boa. Acho que é por isso que é importante esse tipo de conversa, esse tipo de conteúdo, porque você acaba querendo atingindo pessoas que estão passando por isso e precisam de uma luz como essa. E outra coisa assim que eu acho muito importante, principalmente assim, quando o bebê é muito pequeno, é rede de apoio, né? Então, compreender que você não vai dar conta de tudo e conseguir pedir esse apoio, seja da família, seja de amigos, seja contratando um serviço, mas para entender que você também é humano e que você tem esse limite. E eu penso assim, para meu filho estar bem, eu tenho que estar bem. Sim. Se eu estou estressada, se eu estou cansada, se eu estou preocupada, o meu humor vai mudar. Então, de repente, isso vai
interferir, impactar. Então, eu acho também que nessa questão da maternidade é muito importante conseguir pedir ajuda para rede de apoio. Óbvio que tem muita gente que não tem como, que mora longe da família, enfim, mas quem tem essa opção, eu acho muito importante sentir o momento certo de até mesmo para deixar esse momento mais leve, né? Eu tenho pensado também sobre isso, né? Ainda não tenho, assim, uma opinião realmente certa sobre isso, mas o que eu desejo é que esse momento seja o mais leve possível. Sim. E se for para ser mais leve possível, eu tenho que ter isso, aquilo, eu vou em busca porque eu quero viver esse momento com leveza, até porque para ter outro filho, se você levar aquilo ali de uma forma muito pesada, você não, por isso que gera um trauma. E entra também na questão profissional, né? Porque, por exemplo, a Tiziana trabalha, é dentista, e vai querer retomar o seu trabalho, tem que retomar o seu trabalho. E uma das coisas que a gente vê, é muito comum as pessoas julgarem mães por colocarem os seus filhos com babás, né? Sim. Como se a mulher fosse menos mãe porque conta com a ajuda de uma babá. E a gente vê isso... Aí entra naquele ponto que eu te falei, mãe julgou mãe. Exato. Cada um tem sua vida, cada um tem sua E a gente vê isso no né? nosso dia a dia, a gente vê isso nacionalmente. A Virgínia, a Pois maior influencer do país, ela viaja, coloca as babás junto com as filhas dentro da primeira classe, é criticada. Se não coloca na primeira classe, é criticada também. Se tem babá, é criticada. Agora que decidiu ficar só com a criança, criticaram porque ela estava dividida e não ter. Eu acho assim, gente, que cada um é que sabe de si. O que aquela família passa dentro daquela casa, só eles sabem. Sabe qual é a melhor coisa? É ocupar o tempo, para não ter tempo de falar da vida dos outros. Por isso que eu digo, eu faço curso disso, daquilo. Ah, tá fazendo o quê? Curso, assistindo uma coisa, fazendo, sempre em busca de conhecimento, porque aí você não tem tempo para falar da vida dos outros. E aí, quando você tem tanto conhecimento, que aí chega uma hora que você quer compartilhar. E aí você encontra seu amigo e fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, entendeu? Tem assunto para falar. Agora, se você não tem assunto, você começa a falar da vida do outro, entendeu? E aí começa a incomodar a vida do outro. Aí tem aquela história, né, de que o que incomoda o outro é o que tem dentro de você. E assim, isso aí, gente, não existe perfeição. Eu vou ter isso, Anderson, você, Anícia, todo mundo vai ter. Né? E nós nunca nós estaremos 100% prontos, né? Não. A gente estava, inclusive, falando sobre isso ontem, que quando você encontra uma pessoa que está amargurada ou de mau humor, quando você troca ali 5, 10 minutos de conversa, você tende a sair com um sentimento ruim, carregado. E quando você encontra com uma pessoa que está super bem, leve, por mais que você esteja com um problema, aquela energia vem para você. E você sai de uma forma pensando positivo, você sai compreendendo que o seu problema é temporário, mas de repente você... Não adianta também você sofrer por aquilo ali. Que você consegue sair daquilo ali de uma forma mais forte, porque é tudo vibração, né? É energia. Não, e quando eu tava nesse momento, assim, ruim, né? Sentindo essas dores, enfim, todos esses efeitos da progesterona, eu falava assim, não, amor, não quero sair. Porque assim, eu não vou dividir uma parte boa minha, sabe? Então, eu realmente, às vezes você precisa mesmo sentir aquilo ali. Eu falo assim, meu Deus, eu tenho certeza que isso aqui é para o meu crescimento. Né? Então, de alguma forma, eu preciso mudar. Né? E se não fosse isso, tudo que eu senti, eu não teria mudado minha agenda, ou seja, diminuído meu trabalho. Enfim, tudo isso faz parte. Né? Então, esse sofrimento, ele faz parte para que as coisas mudem. Foi um aprendizado. É um aprendizado. Para mim, eu levo como aprendizado o não julgar o outro, a dor do outro, porque a dor do outro, você nunca vai saber. De fato, se você não sentiu, eu nunca tinha sentido aquilo. E aí me fez entender, assim, tantas pessoas que eu via assim, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho uma dor disso, uma dor daquilo. Gente, mas essas pessoas estão vivendo com isso, é difícil. Porque... Só sabe quem passa. Só sabe quem passa, né? Então, essa mensagem que eu trago, né, do não julgar, de você se autoconhecer, de buscar realmente esse autoconhecimento para que você possa... Ao se conhecer,
emanar coisas boas pro mundo, né? Porque as pessoas querem isso. Ninguém quer, infelizmente, ninguém quer ficar ouvindo uma pessoa se lamentando o tempo cansativo, todo, gente. fazendo coisas ruins, Porque, assim, um problema todo mundo passa. Exatamente. Aí, às vezes, você encontra aquela... Toda vez que você encontra a pessoa, ai, porque não sei o que, não sei o que, e a pessoa não sai do canto. E às vezes você quer dar, mostra até a solução e a pessoa, não, isso aqui não serve não. Gente, É tão olha, óbvio, né? Eu tenho uma amiga... Não vai entregar não. Olha, eu conheci ela Sem faz uns 10 anos. Até hoje, não teve uma vez que eu encontrei ela que ela não fala, eu quero emagrecer. Há 10 anos. Gente, pelo amor de Deus, não é possível. Aí, tipo assim, você escuta tanto que você já nem... Tá nem bola. Ah, isso é difícil, viu? E na gravidez que eu... Ei, calma, a mas pessoa não voltando... sai do canto, mulher, voltando assim pra cansa. a gravidez, que fica... Assim, essa história de peso... Meu apelido na infância era gordinha. Mas não era que eu era muito gordinha, não. É porque eu engordava só aqui na barriga. Aí eu ficava logo assim, mal feita. Mas aí depois uma lipo super bem feita do Cláudio Maurício, minha filha. Meu corpo, assim, eu me preparei até pra gravidez. Porque eu tinha gordura aqui nas costas, né? E eu pensava, não, imagina quando eu... E era algo que realmente me incomodava, né? Assim... Às vezes você se incomoda com o seu nariz, com o seu queixo, enfim, cada qual com os seus problemas, como eu disse. Eu me incomodava com gordura nas costas. Eu pensava, meu Deus, quando eu ficar grávida. Que aí a gente já engorda, porque a grávida praticamente ela acaba comendo mais, enfim. Enfim, aí eu pensava, se eu for sair, se minhas gorduras das costas aumentarem, aí eu vou ficar arrasada. Não, então eu vou fazer logo essa cirurgia antes. Aí pronto, estou aqui, já engordei um pouquinho. Né? Mas assim, isso não preocupa com isso não, mulher. Depois volta, depois malha. E pois faz não, parte assim, do processo. Fazer isso pra mim, olhar assim pra minha alimentação. Eu conto aí, eu tava comendo Doritos, como besteira, mas assim, durante Faça a semana... propaganda não. A gente ainda não tá sendo patrocinado por eles. Tem uma empresa aqui do Ceará não que faz essas coisas? Vamos atrás. Durante a semana eu procuro me alimentar bem porque eu gosto. Não é assim, eu não gosto de fazer nada que eu não gosto de fazer. Então, eu realmente que não gosto de fazer é ótimo, né? A gente tem que fazer às vezes as coisas que a gente não gosta. Mas a alimentação é algo que eu venho desde a minha infância, né? Algo que eu sempre controlei, mas sempre comi tudo, né? Tenho dificuldade realmente em seguir uma dieta direitinho, mas é algo que eu tenho que ficar olhando, porque senão vai me incomodar, sabe? Sim. É algo Mas você já costuma comer saudável no dia a dia, isso, né? Mas eu falo isso porque realmente é uma fraqueza minha. Então, se eu engordar muito, né, eu sei que isso vai me incomodar bastante, ao ponto de ficar, assim, autoestima baixa. Então, eu tenho que cuidar, porque senão isso mexe comigo e eu não gosto de... Mas, Tícia, eu acho que isso também é uma fase que toda mulher passa. Sim. Eu acho que isso também não pode ser tão romantizado, sabe? Porque Sim. realmente é difícil. É uma vida que você gerou. Sim. Então o corpo muda, não tem jeito. Eu achei que o meu corpo na primeira gravidez voltou de uma maneira, na segunda gravidez já foi mais difícil. A barriga cresceu mais rápido, ficou com uma barriga maior na segunda. E eu acho que a gente às vezes fica se comparando tanto e querendo que o que era volte. Algumas vezes volta, mas outras vezes não. E Sim. tá tudo bem, eu acho que também faz parte da vida, sabe? Que eu acho que a gente se preenche mais de outras maneiras, de Sim. realizações, que você às vezes se acha até mais bonita. Sim. Sabe? Então não se cobra tanto. Não, falou em comparação, não. Eu queria ser a romana lá do Alok. Gente, mas às vezes é ângulo, às vezes é um Photoshop. A gente não pode. Não, mas assim, eu sei que tá bem longe, né? Eu acho que é só um querer. Momento, se entrega. É só um querer. Mas assim, pra mim, realmente, eu entendo que pra muitas mulheres eu converso, tem gente que fala, não, Tiziana, não liga, se joga, vive. Não, mas às assim, vezes a pessoa liga mesmo. Eu não consigo, é de mim, né? Uhum. Assim, eu tenho que ficar, apesar de que, como eu disse, eu não estou seguindo uma dieta 100%, não estou fazendo tudo 100%, porque eu nunca fui assim com a minha alimentação. Mas eu realmente, eu sou a pessoa, eu, Tiziana, eu sou essa, que eu tenho que olhar a minha alimentação, eu tenho que cuidar. Sim. Se eu engordar muito, não vai me fazer bem, então eu cuido do que não me faz Sim. bem, entendeu? Eu procuro fazer as coisas realmente que me fazem bem, e se isso não me faz bem, eu tenho que ficar de olho, entendeu? Tem gente que não liga,
Porque tem pessoas que engordam, fica logo gostosona, bunda grande, perna grande. O meu sobe logo aqui, aqui na parte superior. Então, eu não gosto. Gosto de cuidar. Eu tenho que me cuidar. Já tô querendo voltar para os meus exercícios. Ó, saiu do enjoo, já tá querendo voltar. Ter a vida normal dela. Já quero. Já quero, porque isso me faz bem, exercício, endorfina, né? Algo que enfim, que eu tenho as sensações boas, né, com isso. E aí eu gosto de me arrumar, né? Eu vi uma dermatologista que teve uma bebê toda produzida, a coisa mais linda, né? Com top, com uma sainha, toda maquiada. Aí eu falei assim, Anderson, olha, na hora do parto. Ah, minha filha, depois do meu parto não dá nem pra postar uma foto. Porque eu era bitolada de parto normal, né? Acho que assim, eu não posso nem falar, porque a minha cabeça, ela não... Eu queria tanto que fosse parto normal, que eu não conseguia me preparar pra cesárea. Me dava, tipo, crise de ansiedade quando eu pensava na cesárea. E aí, minha primeira filha, a minha bolsa, ela não rompeu. Eu não entrei em trabalho de parto. Só que eu estava sendo acompanhada com o médico e tudo, então eu tive que, já com 40 semanas, induzir o parto. E assim, quem já passou por um parto normal, não dá pra fazer muita coisa e tal, porque é aquilo ali. E que bom que deu tudo certo, né? Fazer o parto normal. Os então, dois assim, foram normais? As duas foram normais. A da segunda foi mais rápido, mais tranquila e tudo. A minha bolsa rompeu na segunda, mas aquela sensação do bebê vir, você olhar, abraçar assim, todo sujo de sangue e tudo, é assim uma coisa inexplicável. É uma sensação que eu até vontade assim, de chorar, porque não tem como, é como se milésimos de segundos ali que você olha e você não acredita que aquilo ali veio dentro de você, sabe? E outra coisa assim que eu acho muito interessante que da maternidade que não se fala, é que aquele ser vem, você olha, aí você não acredita. Aí, de repente, você se sente obrigado a amar loucamente. Sim. E não é assim. Me falaram sobre isso. E assim, à medida que o tempo vai passando, que você vai tendo mais cuidado, Sim. eu acho que você vai amando cada vez mais. Sim. Hoje eu amo minha filha, as minhas filhas, muito mais do que quando elas nasceram. Por quê? Porque você vai se envolvendo no processo, aquilo ali, né? Então, outra coisa, a amamentação. Gente, a amamentação pra mim, eu achava que era a coisa mais boba que existe. Eu via assim um cartaz lá do posto de saúde que eu trabalhei, o bebê aqui no peito, eu achava aquilo ali, tipo, é só colocar isso aí. Eu amei a amamentação, pra mim foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. No primeiro dia, o peito já estava em carne viva. Eu já estava sonolenta, porque tinha tido parto normal, à noite com dor. Aí vem o bebê, aquela hora de ouro, que fica uma hora aqui, você ali no peito. Aí depois seu peito, no final do dia, já está em carne viva. Isso ninguém te fala. Minha e mãe por me mais fala. que Minha mãe me fala. Assim, se me falaram, eu não gravei. Eu gravei, amor então, de assim, medo. gente, então assim, Tícia, o que eu te falo não é amedrontando, mas assim, os primeiros 15 dias vão passar. Sim. Porque os primeiros 15 dias é um negócio assim de louco. Que tá ali aquele bebê, e aí você quer dormir, aí você quer olhar se o bebê tá respirando, aí você põe um dedo aqui, meu Deus, será que esse bebê tá respirando? Depois tá. E sobrevive. Sim. Mas é uma coisa que você tem que passar. Sabe? Imagina que eu sou assim com a minha cadela. Pois de é. vez em quando eu olho assim, ela parada, será que ela tá acordada? Área? Gente, é muito doido. será que ela tá viva? Área? Eu imagino com o bebê. Então, assim, esse processo da maternidade é só passando, sabe? E você vê que depois tudo valeu a pena. Quando vem aquele sorriso ali, eu lembro do primeiro sorrisinho que elas deram, e você assim, não acredita. Você diz, ela tá rindo pra mim mesmo? Às vezes é até involuntário, nem é, tá olhando pro além, mas é tipo, será que tá rindo pra mim? É inexplicável, são sensações e que só passando assim pra sentir, só vivendo. Não, eu estou louca pra viver isso, né? Assim, viver esse momento que todas falam, né? Que é um momento único, né? Que você realmente sente uma coisa completamente diferente, né? Mas também me falaram muito já desse amor que ele é construído. Ele é construído. Não é? Assim, não. Pra mim foi, né? Mas não muitas sei se pra todo mundo é assim. Eu acho que não existe uma regra, né? Mas já me falaram sobre isso, que esse amor ele é construído e que realmente esses primeiros 15 dias são bem difíceis, né? E depois a rotina vai se adaptando à rotina. Mas era assim, um mantra na minha cabeça, vai passar. Então, assim, fica com esse mantra, vai passar. E realmente passa. Depois de 15 dias parece assim, que as coisas se encaixam. Sim. Então eu tô assim,
bem positiva Vai dar certo. para que isso aconteça da melhor forma, né? Porque eu realmente, em relação à amamentação, nem minha mãe, nem minha irmã amamentaram, então elas são minhas referências, né? E isso é uma coisa importante também, assim, a falar, que eu tenho muitas amigas que sofreram muito com questão de amamentar. Eu consegui, graças a Deus, e eu acho que é louvável tanto quem consegue, como também quem não consegue. Porque quem não consegue se sente muito culpada por não conseguir. É isso, eu admiro também essas pessoas. Assim, eu admiro quando você realmente põe a cara assim e diz assim, eu não consigo, eu não vou, não faço. Mas também não é fácil. Não é fácil. É que nem assim, eu tenho uma admiração profunda por todos os tipos de mulheres, né? Assim, por várias profissões. Aquela que fica em casa, que eu sei que dá muito trabalho ser dona de casa. Aquela que abre mão da sua vida. Que é uma profissão e pouco reconhecida. Não é? Gente, eu fico assim, eu bato palma assim para as mães que abdicam da sua vida para cuidar da sua família, sabe? Eu acho isso lindo, né? Eu não sou essa pessoa, sou uma pessoa que realmente sempre me dividi entre o profissional também, né? Como eu disse, por muitos anos fui muito profissional. Hoje eu quero me dividir entre a maternidade, a minha família e a minha profissão, porque eu vejo quanto que isso é importante para a formação do filho, né? Principalmente em questões de segurança, né? Se sentir seguro, né, para fazer, para conquistar o mundo, né? Eu tive muitas inseguranças durante a minha vida inteira. As pessoas não sabem, né? As pessoas não estão aqui dentro e às vezes não parece porque eu me exponho, eu, às vezes falo no Instagram, mostro fotos lindas e tudo, mas tem muita insegurança aí por trás. A gente sempre escolhe o melhor da gente para expor, né? Principalmente na rede social. Exatamente. Então, assim, existe muita insegurança por trás disso, né? Talvez por... Enfim, hoje eu olho muito para trás e procuro ter um conhecimento e acolher muito a minha criança, né? Assim, com essas terapias que eu fiz e consigo entender, né, esse processo. E é por conta disso que se eu posso ter essa possibilidade, porque eu poderia não ter, né? Isso vai de acordo, eu também não sei o que vai acontecer daqui a um ano, então a gente nunca sabe. E aí, se eu tiver essa opção, realmente eu vou querer estar ali do lado da minha filha em muitos momentos, né? Pelo menos é um desejo do meu coração. Também, assim, eu acho que pode ser uma coisa temporária, né? Sim. Às vezes você quer tirar uma licença maternidade um pouquinho maior, porque o autônomo, ele não consegue, às vezes, fazer 6 meses de licença maternidade. Sim. Mas se você optar, não, eu vou parar de trabalhar 6 meses para ficar com minha filha e tá tudo bem. Sim. Eu, quando tive minha segunda filha, era concursada, trabalhava na aeronáutica, né, como dentista temporário, e também trabalhava no consultório. E com menos de 2 meses, o dentista, dono dessa clínica, queria que eu voltasse a trabalhar. Sim. Só que aquilo ali me deu uma crise de ansiedade horrível. Por quê? Sim. Porque para mim era muito importante ficar naquele momento. Sim. E eu pensei assim, não, e também eu ainda tenho aquele prazo ali da licença maternidade do período da aeronáutica. Então, eu me permiti a não voltar para ficar aquele momento. Então, para mim foi muito importante. Só que tem pessoas que têm outras realidades e que não conseguem. Sim, né? A minha realidade... Então, logicamente, que é cada um com sua realidade. Quem tem o seu negócio não pode parar de trabalhar. Sim, hoje eu tenho muitas questões financeiras, ou seja, muitas responsabilidades financeiras. Cada um sabe de si. Onde eu realmente não posso, né, assim, abrir mão de tudo. Mas quem sabe, né? Uma mega sena aí na vida. Tu tá jogando? Que se não jogar, não ganha. É o seguinte, eu digo assim, meu Deus, eu não sei, assim, só sei que coisas boas vão acontecer, eu não sei como é que esse dinheiro vai cair, não sei como é que ele vem. É só emanar. Eu não sei como é que ele vem, né, assim, mas eu sei que ele vem, de alguma forma, vai dar tudo certo. E assim que as coisas têm acontecido nos últimos anos, quando eu passei a pensar dessa forma, e realmente, de fato, é aquela coisa do pensamento positivo, né? Sim. Uhum. E aí você realmente atrai. Sim. Né? Lei da atração, eu sou uma prova disso, né? Então eu acredito, não sei como é que vai ser próximo ano, mas assim, estou aberta aí ao universo, aos meus merecimentos. Próximo ano eu entro no ano 8. É um ano de colheita, então eu tenho Qual é o teu número, Anderson? O ano 8 é o ano da prosperidade. O 8 é da prosperidade. Olha eu nasci já no dia 8 do 1, né? Então eu já tenho um 8.
Tem, o próximo ano é o ano 8. Então, acho que tenho muito para acolher, né? Então, seja o que Deus quiser, se eu puder ser uma mãe dondoca em casa, meus pacientes vão me esperar. Enquanto Claro. eles não me esperam, tem doutor Anderson, Claro. tem doutora Romina aqui para apoiá-los, né? Que são profissionais. Por coincidência, são 3 Falsetes, né? Nós temos as mesmas Eu formações. sabia que eu também fui. Mentira! Eu já fiz, então pessoal. vai, Eu não forma, vocês acham que é só vocês? Olha aí, Pode ter Paulo. conexão, viu? Pois Vou então, procurar minha foto pra colocar também aqui nesse Pois momento. é, Anísia, você pode me minha até filha. ajudá-los Ah, tudo bem, não também foi nesse aquele curso de 5 momento. meses, não. Foi um curso de, tipo, 5, 6 dias. Mas eu fui, né? Mas você participou. É, meu filho, você pensa que eu sou pouca coisa, né? Não, vou mostrar meu currículo aqui na bio desse YouTube. Pois mostre, viu? E aí os nossos pacientes estarão muito bem atendidos, serão muito bem atendidos, né? Então eu vou poder ficar em casa quando esse dinheiro cair do céu. Vai. Né? Deus tá ouvindo, viu? Deus tá assistindo. Agora a gente está entrando no nosso momento final daqui do nosso episódio e foi muito bacana essa conversa porque a gente caminhou, falou de vários assuntos, de vários temas, né? Sem seguir uma pauta, porque uma coisa puxa a outra, mas uma coisa que eu não sei se vocês observaram, que cai justamente nisso. Quando a gente finaliza uma conversa aqui, um ciclo, de uma forma positiva, vem naquela história. Cada indivíduo tem uma própria história e não cabe a ninguém julgar. Isso. Né? Todos os temas que a gente abordou aqui foi justamente isso. Poxa, eu vou fazer o que é melhor pra mim sem machucar alguém, não significa que eu tô certo, não significa que eu tô errado, eu tô simplesmente vivendo da maneira que eu acho que é correta. É isso. Não é isso? É isso que nós somos, é isso que são as pessoas que se unem a nós, né? Sua mensagem aí? final, Olha aí. Tícia, E aí, motivacional. a minha mensagem final é um agradecimento aos dois, né? E eu desejo muito sucesso pra vocês. Vai, Anderson, vai. Ah, sim. Muito Espirituais aqui sucesso. também. Muito sucesso pra vocês, né? Acho que a Anísia é nova, né? É uma nova integrante aqui, mas já Desse é o trio. seguinte, na nossa vida, porque a minha vida dona, ela é muito junto. Junto. Nas Já nossas entrei, já vidas, era. Já entrou. Já era. E aí tá formando uma dupla maravilhosa com ele. Tu abençoa, Tícia, Tá essa abençoado. dupla. Vai dar certo. Muito sucesso. Espero que vocês tenham gostado. E aí, se tiverem amado, vocês pedem pra que eles me chamem novamente. Outros assuntos. E aí eu falo sobre outras coisas, eu gosto de falar assim, sobre a minha vida. Ei. E vocês aí podem comentar aqui embaixo, compartilhar o vídeo, sugerir, que a gente vai ter prazer também de outra forma, de outras plataformas, a gente vir e responder, né, Tícia? Estamos abertos aí. E fiquem ligados que o próximo episódio também vai ser bem legal, hein? Até a próxima. E aí, gostaram do nosso podcast? Vocês A gente assistiram? fala, né?